quinta-feira, porque já teremos o resultado desse julgamento, e a gente encaixa essa variável aí no panorama dessa questão sindical, não só nos Correios, mas no mais amplo das estatais e das categorias de trabalhadores em geral. Bom dia, Alejandro Acosta, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulos, e bom dia a todos os pressionautas. De novo, um prazer estar com vocês nessa empreitada, né, contra os ataques brutais, cada vez mais brutais, por esse governo entreguista que não passa de uma agente do grande capital. Uma coisa escancarada no Brasil, batendo recordes históricos de todos os tipos. Bom, justamente como o Rômulo falou, ontem aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho o julgamento do dissídio da categoria dos excetistas, empresa de correios e telégrafos. Lembrando que é uma categoria que conta com 105 mil trabalhadores concursados e mais tem uns 3 mil trabalhadores anistiados que foram demitidos por perseguições políticas e mais uns 100 mil trabalhadores terceirizados. Ou seja, uma categoria importante. Tem mais de 200 mil trabalhadores, sendo que o serviço postal como um todo, que seria a cláusula pétrea da Constituição, que não é respeitada nem pelo próprio governo, como a gente disse na semana passada, porque os ministérios não usam o serviço dos Correios para suas encomendas, sino que usam o serviço da Federal Express desde a época da FHC. Bom, esse julgamento do dissídio ontem, ele é fundamental entender porque faz parte das maquinações do golpe no Brasil e vai muito na linha do que o Duplo Expresso tem denunciado de maneira super importante e assertiva, e isso seria mais uma engrenagem do golpe. Nós tínhamos avaliado e comentado com vocês na semana passada que essa foi a maior greve no Brasil desde 1995, quando se fecha um ciclo, um período, uma etapa, com a derrota da greve dos petroleiros pelo Exército. A intervenção militar, a força bruta, ela começou de maneira muito forte para derrotar os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional em 1992. Então, eles precisavam derrotar os trabalhadores para impor essas enxurradas de ataques que vieram depois nos dois governos do FHC. Esse período começou a se fechar com a greve dos Correios. E aí, obviamente, entraria a discussão das etapas em que nos encontramos, se uma etapa não revolucionária, pré-revolucionária, revolucionária, o que é isso aí? Mas, obviamente, isso seria assunto para uma outra exposição e debate, um assunto complexo. Mas esse assunto me interessa. Só em uma palavra, a gente conversa em outra oportunidade, mas qual você acha que é o estado atual do Brasil? O estado atual é uma etapa ainda não revolucionária, mas indo aceleradamente a uma etapa pré-revolucionária. E que, dependendo, poderá se transformar numa etapa revolucionária. E o que vai movimentar tudo isso, o coração desse negócio, é a crise capitalista mundial, que eu tenho acompanhado os seus últimos palestras e postagens, e nós estamos super alinhados quanto a isso. Bom, mas é um debate que precisaria ser bem aprofundado dentro de uma perspectiva histórica. Fenômenos como, por exemplo, a questão dos coletes amarelos, por que ele começou tão forte, como que esse negócio foi esvaziado. Pois é. Eu estive analisando isso, eu estive na Europa há 3 meses, há um pouco tempo atrás, justamente vendo isso aí. Vamos conversar um dia aí sobre isso, que esse tema é muito importante. Não só como foi forte. Tem a questão da Venezuela. Venezuela é super importante, tem a questão da Argentina, está tudo dentro de um bolo só. Isso aí requeriria um ou 2 dias, de 1 hora mais ou menos, para debater esse problema que é super fundamental. Mas voltando ao assunto dos Correios. Vamos lá. Teve o julgamento do dissídio ontem, e basicamente, resumo da ópera, para as pessoas entenderem, as categorias importantes nacionais no Brasil estavam perdendo nesses dissídios
dois braços e uma perna, que nem aconteceu, por exemplo, com os petroleiros, quando os petroleiros perderam tudo que é ACT, ou seja, os benefícios do acordo coletivo do trabalho, e nesse momento, por uma série de manobras, eles estão somente com os direitos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Se perderam muitos direitos ali. No caso dos Correios, aconteceu uma coisa muito interessante. Todo mundo esperava que fosse um verdadeiro massacre. Nessa categoria dos Correios, ainda pior, por quê? Porque nos últimos 22, 24 anos, uma série de direitos dos trabalhadores têm sido otorgados como uma manobra para tirar salário. Só para você ter uma ideia. Um carteiro que em 1985 ganhava 15 salários mínimos, 15, hoje em dia ganha 2. Então, você tem aí uma queda grande. E foram feitos toda uma série de ataques para transformar salário, ou seja, em manobra, né, em benefício. Então, eu tinha mencionado a vez passada que um ticket de alimentação dos trabalhadores dos Correios é de R$ 1.184, que é enorme esse negócio. Ninguém tem isso aí. Mas por quê? Tem que ver esse problema. Ontem, os ministros do tribunal, vários deles, Tribunal Superior do Trabalho, começaram a falar que os trabalhadores do Correio tinham muitos direitos, muito acima da média. E, de fato, é isso aí. Então, por exemplo, adicionais de trabalho que estão em 50% pela lei, da CLT, eles têm de 70%, 100%, tem um vale cultura, uma coisa que chama ticket peru, bom, e toda uma série de benefícios. Para não entrar nesses meandros, que seria uma coisa ultra específica, deveríamos fazer isso em um outro debate, e entrar mais na questão de situar politicamente o que aconteceu, que isso é o que realmente importa dentro de todo o contexto de denúncias que o Duplo Expresso faz e com o qual estamos totalmente alinhados. Eles, desses direitos todos, tiraram muito pouco. Tiraram, por exemplo, do plano de saúde, que isso aí foi outra sacanagem que requeriria uma avaliação nesse outro contexto. Eles tinham o Correio Saúde. Eles mudaram para uma espécie de Unimed, chamado Plano Saúde dos Correios, onde aumentaram o que os trabalhadores têm que pagar, que eles não pagavam nada, de maneira brutal. E um dos benefícios era que os pais e mães dos trabalhadores, do qual participam 40% dos trabalhadores, era de graça. Então, os ministros ontem estavam falando, não, isso é muita coisa, isso ninguém tem lugar nenhum, não sei o quê, precisamos tirar. E isso é uma campanha que já estava no próprio TST, já fazia algum tempo. E eles tiraram isso aí. Que, para alguns trabalhadores, lembrando que o trabalhador dos Correios tem um salário que oscila de R$ 2.200 a R$ 2.500, um salário para o custo de vida, não é nenhuma fortuna, né? E o fato de ter os pais, para muitos trabalhadores, implica um custo de R$ 500, R$ 800, se for pagar, ou mais, se for pagar isso no plano privado. Bom, tiraram isso, outorgaram, por meio de uma manobra, 3% de aumento, que, em princípio, é pouco, porque o INPC, que seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o referencial de aumento de salário, obviamente que isso é manipulado, mas tudo bem. Oficial seria 3,17, e eles otorgaram 3, sendo que nas outras categorias estavam aumentando 1,70. Ou seja, deram muito mais. E fizeram uma coisa muito importante: o acordo coletivo do trabalho foi bianual, por 2 anos. Tem um problema aí, porque não haverá aumento durante 2 anos, e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que o presidente do TST, o senhor Brito, ele disse que queria estabilidade na categoria. Outros ministros disseram a mesma coisa. Por exemplo, um muito conhecido, Ives Gandara. Essa estabilidade é muito importante
a entender de que estabilidade se trata. É justamente a privatização. Então, de fato, o que nós tivemos ontem? Tivemos pouquíssima retirada de direitos, obviamente que é grande, mas comparado ao verdadeiro massacre que as outras categorias estavam levando, nos Correios foi pouco, muito pouco até. E só que ficou muito escancarado a questão da privatização. Vamos falar um pouquinho dessa questão da Pois é, privatização, porque vai dentro desse... eu pergunto isso para você, Alejandro, se não foi que nem mais ou menos como a gente viu com a greve dos caminhoneiros no ano passado, em que eles dão alguma coisinha para administrar e poder depois vir com a paulada, né? Enquanto enganam, inclusive dividem a categoria, o pessoal fala, não, tá bom, aqui uma coisa e tal, e aí com isso depois preparar para privatização, porque se houvesse uma mobilização agora, né, e o pessoal parasse os Correios, ia ser algo que ia ter impacto. Então, eles, né, deram alguma coisa ali, um anestésico para depois sentar a lenha. Bom, é exatamente isso que aconteceu. Só que são duas categorias diferentes. Aí teríamos que debater isso em um outro momento, porque caminhoneiros não é Correios. Caminhoneiro, o grosso dos caminhoneiros são autônomos. E tem muita influência aí das grandes empresas. Nós conhecemos bem isso aí também. Nós participamos, por exemplo, das greves do final dos anos 80, início dos anos 90, daquela questão da privatização da CMTC pelo governo Luísa Erundina. Tem todo um debate sobre isso aí, mas seria um outro foco. Voltando aqui à questão dos Correios, é assim, a burocracia sindical, que também seria um outro foco, que é burocracia sindical, como se forma, como que ela domina sindicato, será que no próximo período sempre vamos estar sujeitos à burocracia sindical? Não tem jeito essa lacra social, etc. Bom, esse é um outro assunto a tratar. A burocracia sindical, assim que terminou o julgamento, quase 3 horas depois, saiu comemorando de que teria sido uma grande vitória. E até foi uma vitória. A nossa avaliação é que realmente foi uma vitória, porque, em vez da categoria ser massacrada, como está acontecendo com as outras, e abrir passo à privatização com demissões imediatamente, como está acontecendo na Petrobras, no caso da Bahia, que também é um outro assunto a ser debatido, ali está tendo um verdadeiro massacre mesmo. Eu vi que você tinha convidado uma pessoa da qual eu gosto muito, aquele que foi o engenheiro, fugiu o nome, eu entrevistei ele algumas vezes, da AEPET, que é uma pessoa fantástica, conversei várias vezes Felipe com ele. Coutinho. Qual? Não, Fernando Siqueira, você deve estar falando. Fernando Siqueira. Exato, Fernando Junqueira. Bom, ele tinha dado alguns dados ali na entrevista. Bom, o que ele falou é exatamente aquilo, e aquilo está acontecendo na Bahia nesse momento. Com perseguições, tem sindicalistas que estão sendo demitidos, apesar da estabilidade. Imagina, um diretor sindical. E ele está movendo pessoas, aceleraram brutalmente o processo de privatização. A Bahia já está sendo assim, entrega de bandeja. Lembrar que ali foi onde começou a questão. Eu vi que você tem falado nesses dias sobre a Braskem. Lembrar que a Braskem ela foi formada em cima da Copene, 3 pontas aí. Bom, esse é um outro assunto, petroleiros, para tratar. Mas a questão aqui dos Correios é, enquanto essas categorias estavam perdendo 2 braços e uma perna, a categoria de Correio perdeu meio braço. Então, foi uma vitória. O trator não conseguiu entrar naquela velocidade e a privatização, que iria assim com tudo, ela está vindo mais disfarçada. A burocracia, como eu falei, sindical, lembrando que nos Correios temos 2 sindicatos e 36 sindicatos e 2 federações para um patrão, isso é sindicalismo no Brasil. No Brasil tem 5.000 sindicatos, recorde mundial de sindicatos. É uma das formas de dividir o movimento operário, obviamente. E agora que também vai acabar a unicidade sindical, né, que quer dizer que pelo menos ali numa circunscrição seja um só, sim, aí vai o quê? Virar 15.000, talvez. Não, mais, porque agora está para passar uma lei, não sei se você viu que está em discussão por alguns pelegos. Pelegos seria, seriam os burocratas sindicais. Pelego é aquele negócio que quando você anda a cavalo, você coloca em cima da sela, seria um amortecedor. Exato. E entre Wagner Freitas, da CUT, o Paulinho da Força Sindical,
que essa é uma central sindical da direita, desde que foi formada. E o Rodrigo Maia, dos presidentes da Câmara, para discutir a reforma sindical antes do governo impor. Então, aí já virá um massacre desses sindicatos, como conhecemos hoje, mas, obviamente, tudo que é ruim, ao mesmo tempo, traz uma parte boa, e tudo que é bom também traz uma parte ruim. Isso é dialético, né? Aí o que acontece? A burocracia sindical saiu comemorando que tinha sido uma grande vitória, para todo lado. Vídeos pela internet começaram a viralizar. Só que a gente que estava acompanhando isso, logo em seguida, e a gente conhece bem a categoria, começamos a espalhar ao estilo do que vocês fazem sobre a questão do golpe. Aí foi uma engrenagem do golpe com o componente conter a classe operária, para ela não se levantar, usando a burocracia. Então a gente falou, olha, sim, foi uma vitória, mas olha aqui o que vocês não estão falando. Tinha uma fala nas entrelinhas, tiveram umas 10 falas. Né? Você tem os ministros, tem o presidente do tribunal, tem o relator, tem as duas federações que falam, tem a empresa que fala e tem a União. A União, se teve alguma coisa ontem que valeu a pena, foram mais ou menos uns 50 segundos da fala da União, desse advogado da União, porque ali ele fala uma coisa muito interessante, que ninguém percebeu, só nós percebemos. Ou seja, no movimento operário, nós seríamos o duplo expresso do movimento operário, nós que pegamos esse negócio. O que seria o ponto? Ele deu uma dica. Bom, tinha toda uma choradeira de que supostamente a empresa estava dando perdas enormes e por isso precisava privatizar. Eu assisti ontem a tua entrevista com a Maria Lúcia Fattorelli, que é uma pessoa da qual eu gosto muito, acompanho ela há muitos anos, entrevistei ela também algumas vezes, e ela deu uma série de dicas sobre essa choradeira, securitização, etc. Ali foi a choradeira sobre os Correios. Também tem a mesma coisa sobre as outras estatais. As 182 federais e 250 estaduais que eles pretendem entregar a troco de pinga. Os Correios, eu já falei, eles estão tentando privatizar por 0,5% do valor. Bom, se for assim, até eu quero comprar. Imagine. Bom, aí que aconteceu? Muito interessante. O advogado-geral da União, ele disse que vão criar nos Correios empresas dependentes. O que são empresas dependentes? Teve a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de uns poucos meses atrás, onde as empresas dependentes ou subsidiárias podem ser privatizadas sem licitação e a toque de caixa, que é o que está acontecendo na Petrobras, que é um negócio fantástico. Recorde mundial de entreguismo. Na Petrobras estão sendo entregados os campos de petróleo, na média, por 5% do valor. Eu vi que o Fernando Junqueira denunciou isso, nós estamos acompanhando isso há anos, e é isso mesmo, um negócio escancarado e sem licitação, nem mantendo aparência nenhuma. Um negócio absurdo. Então, o golpe que está sendo preparado para os trabalhadores dos Correios é privatização. A privatização ela acontece basicamente em 3 focos. A privatização branca, que está acontecendo em todas as estatais. Basicamente é terceirização, que já terceirizaram aquele setor mais operário dos Correios, do qual eu falei a vez passada, chamado OTTs, Operadores de Transbordo e Triagem, o que fica ali organizando as encomendas do comércio eletrônico, fundamentalmente. Eles privatizaram uma boa parte da frota. Tem foto onde você tem a frota dos Correios assim, no lixo. Assim, um crime esse negócio aí. Caminhões, van, tudo ali caindo aos pedaços de sacanagem pura. É impressionante o que eles estão fazendo. Você tem também a farra das agências franqueadas, da qual eu falei um pouco a vez passada também, seria outro assunto, porque um desvio. As agências franqueadas, eu tenho um número de 1 ano atrás, elas recebiam mais ou menos 44% do faturamento
total, recebe esse dinheiro, depois de 28 dias, entregam 85% do valor, 82% do valor sem correção. Não é uma maravilha? Ser um empresário assim é fantástico. Já eles ficam para eles quase com 20% a troco de nem sei do que. Depois você tem os PDVs e os PDIs, planos de demissões voluntárias, e você tem o sucateamento geral das condições de trabalho para desmoralizar todo mundo. Existe uma tese aqui, que também faria parte de uma outra exposição, que existe uma política do imperialismo, principalmente norte-americano na América Latina, para desmoralizar os trabalhadores, e especificamente desmoralizar a classe operária. Aí existe também um outro assunto que seria motivo de um outro debate. Existe a classe operária. Por exemplo, o doutor professor Sérgio Lessa, com o qual nós temos relação, ele fez um folhetim há uns 5 anos atrás chamado Existe a classe operária? Bom, é um debate para nós que atuamos no movimento operário há décadas. Nós vemos esse tipo de discussão, que é uma discussão acadêmica, não? Existe a classe operária? É meio que ridículo. Seria como perguntar assim, existe o teu nariz? Entendeu? Bom, se você quiser, eu te mostro a classe operária. No Brasil temos 40 milhões de operários. Na China deve ter uns 500 milhões. E aí vai. É um outro assunto, é um motivo de um outro debate. O que é classe operária? Qual é o papel dela na sociedade? É um agente da mudança? É um agente do retrocesso? Bom, é um debate. Mas a nossa tese, que eu vou colocar como tese nesse momento, é a seguinte. A política do imperialismo norte-americano, em primeiro lugar, nesse momento, é desmoralizar a classe operária para poder aplicar esse tipo de ataques. Porque a classe operária faz parte da maioria dos trabalhadores e ela seria o núcleo dos trabalhadores. Precisa desmoralizar. Isso acontece não somente nos lugares onde a burguesia imperialista ela está atacando mais. Se não acontece, por exemplo, na Venezuela, a política é exatamente a mesma. Se você vai na China ou na Rússia, eu estive nesses países analisando essa problemática, que seria um outro assunto, a política é a mesma também. Como controlar, por uma série de mecanismos, os trabalhadores. No caso específico do estudo de caso dos Correios, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram desmoralizar os trabalhadores. Eles não conseguiram fazer isso porque nós estávamos ali. Ou seja, nós do Gazeta Revolucionária seríamos uma espécie de duplo expresso, por isso que eu me identifico com vocês, só que do movimento operário. Essa série de denúncias que vocês fazem, do golpe, etc., e que nós fazemos questão de acompanhar nos detalhes, tudo que você fala, por exemplo, eu faço questão de ouvir com muito cuidado, já desde um ano atrás. Principalmente porque sempre vem coisa muito importante que para o nosso dia a dia é fundamental. Já tinha colocado isso. E estou repetindo. Aí o que acontece? Como nós estamos ali, nós começamos a fazer uma série de denúncias que começou a encarnar na categoria, e uma categoria desse porte. E aí, quando a gente fala agora, eles ficam com medo, com cuidado. Porque a gente já é eu, por exemplo, eu sou muito conhecido na categoria. E eles fizeram uma campanha contra mim tão grande, falando que eu era empresário, que era não sei o quê, que se repete com outras campanhas que estão públicas na internet contra mim, inclusive. Falaram que eu era agente da CIA, que eu era fazendeiro, que era não sei o quê, que era um monte de coisa. Né? Outros pelegos, pelegos burocratas de outros carnavais. Ou seja, nós já estamos acostumados com isso. É normal isso aí. Nesses últimos dias, por exemplo, nós sofremos ameaças de morte, solapadas. Sim, nós estamos acostumados também com isso. Né? Em outras situações onde nós atuamos, nós tivemos que ir com guarda-costas em alguns lugares onde a gente atuava, porque a gente aí sim poderia ser morto mesmo. Né? Aqui, como nós temos muita experiência com esse tipo de coisas, o que nós fizemos? Bom, fizemos uma campanha internacional de solidariedade. Eu estou até aproveitando o espaço aqui para falar sobre isso. Porque é grave. Se você deixa na surdina, esses caras te matam. Exatamente. Tem que te matam mesmo. Então, a nossa arma é a publicação. Exatamente. Bom, voltando ao negócio. Eu só pego um parênteses, como eu acabei comentando aqui, que entraram na minha casa aí no início do ano. Foi em março, salvo engano.
como disse, esse é um negócio, é uma luta, é uma guerra. E a guerra, eu vou acelerar porque tinha um monte de coisa para falar, mas o tempo também. Hoje é porque o Mário Maes tem que entrar daqui a pouco, então vamos tentar encerrar em 5 minutos, mas já com a promessa do seu regresso em breve aí. Bom, aí a gente marca outra vez e eu aprofundo alguns assuntos que realmente eram importantes. Resumo da ópera. A burocracia tentou apresentar isso como uma grande vitória. A gente falou, a grande vitória é porque os ataques foram muito menores do que esperado devido à mobilização da categoria. Isso é o número 1. Isso foi uma grande vitória. 2, a greve não foi derrotada. Porque uma coisa que a gente que já viu isso em outros lugares, depois de uma greve derrotada, há um espírito de desmoralização daquela categoria que demora um tempo para retomar. Você vai ver muito trabalhador dizendo não vou nunca mais fazer greve, etc. Mas a greve não é a greve ou qualquer forma de luta não é um problema de vontade. É um problema que não tem jeito. É um problema que é assim, ou você entra em luta ou você morre de fome. Se falarem para vocês, por exemplo, vamos tirar o seu emprego, vamos tirar o seu sustento de vida, você vai passar fome, a sua família também? Ou você luta, ou você vai comer capim e morar embaixo de uma ponte, como a gente trata de falar graficamente para o trabalhador, já o negócio muda de figura. E aí o que aconteceu nesse julgamento, que era um negócio que eu teria gostado de aprofundar mais, era que houve a intervenção de alguma força sobrenatural, por exemplo, alguma força espiritual que tem um nome que começa com a sigla G, alguma coisa parecida com isso, que você tem denunciado, né? Porque o que eles fizeram não é próprio da burocracia sindical, que hoje está ultra decadente e em termos de política, é analfabeta, ignorante. A pior camada de sindicalistas que existe na história da humanidade desde 1820, quando começa o movimento dos cartistas na Inglaterra, ela acontece nesse momento com essa categoria. Então, o que nós temos? Houve gente por trás, né, algum serviço de inteligência, por exemplo, etc., que orientaram, não, se vocês forem porretar os trabalhadores dos Correios do jeito que vocês querem, o que vai acontecer? Acontecerá que você, número 1, vai provocar uma rebelião na categoria. O espírito de luta era muito grande, passou um áudio de 30 segundos, que quando for para eu encerrar, eu quero que você encerre com esse áudio, que é muito significativo. 2, você vai fortalecer os trabalhadores de luta, inclusive quem está me ligando agora é um deles, né? É um trabalhador de correio impressionante que em algum momento nós poderíamos entrevistá-lo. Ele é um carteiro que foi demitido por perseguições políticas 3 vezes, reanistiado 3 vezes, demitido pelo sindicato. O sindicato, quando a justiça tinha dado para ele ao retorno ao trabalho, o sindicato foi lá e cassou. Esse é o nível de burocracia sindical que nós temos. Uma pessoa muito interessante. E ele sabe mais de questões de Correios, principalmente da anistia, que os próprios advogados. Ele é um deles. Então, o que acontece? O governo ficou muito assustado com o que poderia gerar. Uma série de trabalhadores começaram a ficar muito revoltados em cima da nossa influência, mas a gente, como é muito pequeno, é a faísca. Então, nós começamos a levantar a palavra de ordem, fora a burocracia, sindicatos para lutar, né? Isso estava casando com a palavra de ordem, retomar a greve que eles tinham traído, né? Porque é ridículo, eles traíram a greve em troca de nada, a maior greve desde 1995, eles simplesmente traíram. Então, isso começou a pegar, e muita gente estava falando em retomar os sindicatos. Quando vocês ouvirem o áudio, que eu vou pedir para fechar a minha intervenção, o Rômulo reproduzir, é o áudio de uma carteira, uma menina que eu conheço muito bem pessoalmente, estive ali muitas vezes, e vocês vão ver o que ela fala em 30 segundos. E você pode imaginar o fator de faísca que isso levou na categoria e poderia contagiar outras categorias.
que é uma carteira de nome Nayara. Vocês vão ver o que ela fala em 30 segundos, com a simplicidade que ela fala. Quando, obviamente, eles ouvem esse tipo de coisas, etc., bom, eles ficaram com muito medo. E aí eles mudaram de estratégia, de abordagem do problema. Só que agora, o que acontece? Em cima da nossa intervenção, não tem oba-oba nenhum. As federações, essas duas federações, uma que é abertamente patronal e controla os dois principais sindicatos, Rio e São Paulo, e a outra que é muito influenciada por sindicalistas muito burocratizados da articulação sindical do PT, que inclusive essa corrente foi quem fecha o período de ascenso no Brasil do movimento operário a partir de 1987, quando ela passa a controlar a CUT, porque esse é um outro debate, um outro assunto. Lembrando que no ascenso dos anos 80, lembrem que eu falei que entre 81 e 83, 1.500 sindicatos foram tomados, ligados à ditadura militar, muito importantes, foram tomados desses burocratas, digamos assim, militares, por oposições sindicais de luta, muito aguerridas, conheci muitos deles. Eram super aguerridos até na igreja, a pastoral operária. Não eram sindicalistas mortos, que nem hoje. Não, eram sindicalistas que se formaram em uma outra etapa, né? E então, ali, eles conseguiram conter esse grande movimento que tinha, porque eles chegaram a dominar a CUT de São Paulo. Chegaram, por exemplo, no movimento, quem participou disso aí, o MOSP, que era o movimento dos metalúrgicos, como eu falei, eu fui metalúrgico, que distribuía 150 mil boletins por dia, sem ter aparato nenhum. A greve dos Correios enorme que houve em 85, em 86 e mais em 87, esse companheiro que estava me ligando aqui, ele participou disso aí, foram greves enormes, sem dinheiro estatal. Entendeu? É um outro cenário. Então, quando os serviços de inteligência viram isso, o que acontece? Ficaram super preocupados. Então, ele falou, vamos mais por cima vamos lá na moita. Então, essa questão das empresas dependentes é grave. E ainda tem mais um fator. A PEC 149, olha que interessante, a política da burocracia sindical. Eles começaram a tentar desviar tudo para a luta parlamentar, que era o que eu tinha comentado na vez passada. Eles não querem luta mobilizando o trabalhador, que seria uma força social para contrapor a golpe. Não, eles querem os deputados. Só que o negócio está tão escancarado, esse golpe, viu, Rômulo, e todos os pressionautas. Sabe o que aconteceu? Isso aqui, não sei, é ridículo. Se criou a frente parlamentar em defesa dos Correios. Nesses dias precisavam de assinatura para entrar com a discussão da PEC 149/2019, para privatizar os Correios. 69 parlamentares da frente parlamentar em defesa dos Correios votaram a favor. Então, o que acontece? Os defensores dos Correios, de fato, são a favor da privatização dos Correios. Tá aquela perpétua, aquela da base da... A do PCdoB, Perpétua Almeida. Perpétua Almeida, do PCdoB? Perpétua Almeida, tem 2 do PCdoB, tem 5 do PT que assinaram isso aí, tem do PDT, tem do PSB. Eita! O negócio é ridículo. Agora... Essa aí já é reincidente, hein? Porque ela está na Comissão de Segurança Pública e, sumiu no dia da votação da primeira perna do Patriot Act. Tá vendo como está tudo engrenado? O que você denuncia tem essa peça aqui em relação a como aplicar o golpe, mantendo o grosso da população tranquila e não provocando uma revolta popular, como aconteceu, por exemplo, no fim da ditadura militar, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, em 82, para os militares irem para a Guerra do Malvinas, foi isso. O descontentamento era tão grande, por conta da situação, por conta de que eles não conseguiram fechar as tendências revolucionárias que tinham se aberto na Argentina em 69 com o Cordobazo, que é um outro assunto fundamental para ser discutido, né? Só foi fechado por Menem. Bom, esse medo eles tinham no Brasil. Agora, a burocracia entrou com uma política, e cada vez que eles saem com essa política, a gente cai de pau nesse negócio, que é assim:
A luta agora é contra a privatização. Só que o que fazer contra a privatização? Não é mobilizar os trabalhadores. Porque lembra que se você, do outro lado, você tem uma força social enorme e forte, que é o imperialismo, apesar de toda a crise econômica, a crise brutal que tem no geral, o que acontece? Desse lado, você precisa colocar uma força altura. E a força altura só pode ser uma grande força social. Se você consegue mobilizar os trabalhadores por uma greve geral, aí você tem uma força altura. E eles saíram desse negócio parlamentar, não abandonaram, principalmente porque a gente fez uma campanha gigantesca e eles se queimaram demais com isso. Agora estão com a frente dos prefeitos, que é um negócio ainda pior. Ontem, por exemplo, a Maria Lúcia Fatorelli denunciou o negócio da PBH Ativos, que o negócio acompanha o que ela está falando já há alguns anos. Da securitização. Isso aí. Se a securitização, aí na PBH Ativos, é um negócio de maluco aqui. E esses doidos da burocracia sindical estão querendo dizer que os prefeitos vão ser contra a privatização dos Correios ou qualquer uma. Não vão. Eles são os principais interessados. Por quê? Porque da privatização eles vão ter um dinheirinho, podre, mas um dinheirinho, e com isso vão estabilizar as contas, que eles estão matando o cachorro a grito. Mas por quê? Porque é uma política que é do imperialismo no geral. Você pode ver isso na Espanha, você morou na Espanha, por exemplo, tem isso aí, de concentrar o saque das entidades ou federadas ou das entidades públicas. Bom, na Espanha seriam comunidades. No caso aqui no Brasil seria municípios, estados e distritos, no governo federal. Então, eles apertam muito, passou aquele PLS 247, sem a esquerda ter dado um único tiro no meio das eleições, porque assim, você falou em eleição, em carguinho, essa esquerda que você denuncia, ela já tem um orgasmo na hora. Ela adora isso aí. Exatamente. Exatamente. E não, essa questão é muito grave, né? Porque o que a gente está vendo é a cooptação da suposta esquerda pelo golpe, oferecendo uma porcentagem em cima do roubo do saque do Brasil. Então, por exemplo, a questão lá dos excedentes da seção onerosa do lado da Petrobras. É exatamente isso. O pessoal está topando, por quê? Porque ele vai, né, supõe ele que vai ter um grande bônus de assinatura, que é o dinheiro que a empresa petroleira internacional, no caso, que vai ser internacional, paga na assinatura do contrato, mas aí em compensação ela leva tudo que tiver, e a gente já sabe o que tem lá, são 10 bilhões, né, enfim, de barris, etc. E aí já fala, como é que conseguiram cooptar? Os governadores do Nordeste estão apoiando a sessão, né, esse roubo do petróleo, do pré-sal, o filé do filé mignon do pré-sal, porque o Guedes falou, não, já dá um quer aí para vocês e tal, e mesma coisa prefeitos, vão colocar alguma coisa ali seguindo o critério do Fundo de Participações dos Estados e Fundo de Participações dos Municípios. Então, é terrível que a gente vê que eles estão associados no saque do Brasil com essa preocupação aí eleitoral e do carguinho, Alejandro Acosta. A gente tem que caminhar para a conclusão aí. Então, vamos concluir da seguinte maneira. Obviamente que isso precisaria ser melhor abordado, a gente combina e dá continuidade. A nossa política para os Correios Correios como uma parte do movimento operário brasileiro é a seguinte: contra a privatização, ou seja, nós trabalhamos por palavras de ordem com o movimento operário, contra a privatização e as demissões, em primeiro lugar. Organizar um congresso de trabalhadores para elaborar um programa de luta. 3. Contra o governo Bolsonaro e os militares. Esses são os nossos eixos principais. Então, para terminar, eu gostaria que você reproduzisse esse áudio de 30 segundos para você sentir como que um trabalhador normal, um simples trabalhador, perde a boa. E quando perde a boa, muita coisa pode acontecer. Coloca o áudio. Oi, boa noite, companheiros e companheiras dos Correios de todo o Brasil. Eu sou a Nayara do CDD Venda Nova e eu sou direta e objetiva. O negócio é o seguinte, negócio é parar de lero-lero, de conversinha e ocupar os sindicatos, porque é a gente que está na base, é a gente que produz, é a gente que manda nesse negócio, não tem conversa não.
Vamos ocupar tudo a partir do dia 2 de outubro. Boa noite. É isso aí, bastante engajada e politizada, Alejandra Costa. Para concluir. Já saiu? Já, é porque você não vai ouvir, mas o pessoal em casa ouviu. Ah, tá bom. Bom, então é isso. Muito bem, Alejandra. A gente já combina aí o seu retorno para a gente continuar discutindo essa questão, diversos pontos que você levantou que merecem uma discussão mais aprofundada. Mas por hoje eu agradeço em nome aí dos Expressionautas por você esclarecer essa questão dos Correios em detalhes. Muito obrigado.